Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quarto vídeo sobre planilhas Google. Nesse vídeo eu trouxe 3 exemplos para falarmos sobre validação de dados e formatação condicional. Então vamos ao primeiro exemplo, que é todo sobre formatação condicional. Primeiramente, o que é isso? Quando nós vamos utilizar essa formatação condicional? Então vamos a um exemplo. Eu quero que a letra A sempre esteja relacionada à cor verde. E aqui eu quero que faça essa escala de cores até chegar na letra F, que é representada por um vermelho. Então aqui, por mais que eu mude a nota do aluno, essa letra sempre vai acompanhar a cor que eu colocar. Então, por exemplo, aqui seria a cor verde. Já na segunda, apareceria a cor vermelha. Então, eu posso fazer a alteração de cores, de fontes, de tamanho, se eu quero negrito. Então, isso eu posso alterar. Então, vamos lá. Eu vou selecionar todas as células que eu quero fazer essa formatação condicional. Posso clicar com o botão direito e ir lá no final, em formatação condicional. Ou então, posso ir em formatar, formatação condicional. Ele vai abrir essa aba aqui do lado direito, e aqui eu posso colocar qual vai ser a condição. Então, vamos lá. Se o texto contém A, eu vou mudar a formatação, e eu quero que o preenchimento, então, seja verde. Concluído, ok. Só que a regra que existe é só para o A. Então, eu adiciono outra regra. Se o texto contém B, então, o preenchimento será em uma cor diferente. Vamos utilizar essa daqui. Concluído. A gente vai adicionar outra regra. Se o texto contém C, mudamos o preenchimento para amarelo. Concluído. Mais uma regra. Aqui eu posso utilizar também o texto exatamente, nesse caso. Então, letra D vai ser essa cor. Opa, mudei a fonte, aqui eu posso mudar a fonte, mas eu quero, nesse caso, o preenchimento. Concluído. E agora, uma nova regra para a letra F. O preenchimento, então, vai ser na cor vermelha. Concluído. Aqui não ficou muito bom a cor da fonte, então vamos modificar a cor do texto. Vamos colocar a fonte preta. E aí podemos fechar essa aba. Então aqui, se eu modificar a nota do aluno, vamos dizer para F, então abaixo de 60, vamos colocar 59, ele já vai mudar automaticamente a letra, porque ele está numa função aqui, a função ifs, e também vai mudar a formatação da célula, já que a gente colocou anteriormente. Então aqui eu posso colocar qualquer valor que ele vai acompanhar tanto com a letra quanto com a cor. Vamos ao próximo exemplo, agora sobre validação de dados e a formatação condicional. Mas o que é essa validação de dados? Então, rapidamente, vamos aqui no menu Dados, em Validação de Dados. Vamos ver o que a gente pode fazer com isso. Primeiro, a gente pode tirar a lista de um intervalo, então uma tabela separada, a gente pode colocar isso em uma lista suspensa, por exemplo. A lista de itens não precisa ser de uma tabela, eu posso colocar diretamente. Isso a gente viu no vídeo 3. Podemos colocar número, texto, data. Então, nesse caso, o que eu quero com esse exemplo? A nota, eu sei que ela vai de 0 a 100, e a frequência da mesma forma. Então, eu quero travar esse valor. Eu não quero que o cliente coloque um valor acima de 100 ou abaixo de 0. Então, eu venho aqui, seleciono, posso clicar com o botão direito ou posso ir em dados. Então, clico com o botão direito, vou lá no final, em validação de dados. Então, aqui eu vou colocar número e eu quero que vá entre 0 e 100. Eu posso mostrar um aviso que aí se eu colocar um valor diferente desse, seja menor que 0 ou maior que 100, e ele vai me mostrar um aviso de que aquele número é inválido. Ou então eu posso rejeitar a entrada. Nesse caso, eu vou rejeitar essa entrada. E aí eu posso salvar. Ok. Aqui na frequência, da mesma forma. Eu posso ir lá, validação de dados, número,
Então, eu quero que vá entre 0% e 100%. Quero que rejeite a entrada caso não esteja nesse intervalo. E aqui eu posso mostrar um texto na ajuda. Então, vamos dizer, insira um número entre 0% e 100%. Eu vou salvar. Então, aqui, se eu clicar com o mouse, ele vai me mostrar uma caixa de texto mostrando a validação. Então, se por acaso eu clicar em 110%, ele vai mostrar que houve um erro e eu saí desse intervalo. Por último, podemos fazer a formatação condicional. Então, seleciono as células, vou em formatação condicional. Eu quero que o preenchimento seja alterado, se for aprovado. Então, o preenchimento vai ser verde para aprovado, concluído. E eu adiciono outra regra, se o texto contém reprovado. Vermelho, concluído. Então, aqui eu tenho tanto a validação de dados na nota e na frequência, como a formatação condicional. Vamos então para o último exemplo. Vou fechar essa aba e vamos lá. Ele é sobre transferência de calor e é bem semelhante ao que a gente fez no vídeo 3. Só que agora temos uma temperatura de filme e ela que vai dar a viscosidade cinemática e o número de Prandtl. Então eu não quero que esses valores sejam colocados aqui diretamente. Eu vou para uma tabela de dados que eu coloquei em outra página. Então aqui eu tenho os valores da viscosidade e do número de Prandtl para cada temperatura, 300, 350 e 400 Kelvin. Voltando naquela página, como é que a gente vai fazer? Eu quero primeiro uma validação de dados na temperatura de filme. Clico com o botão direito, validação de dados, e agora eu vou pegar a lista de um intervalo. Eu clico aqui, ele pede para selecionar o intervalo de dados. Eu vou na tabela e vou selecionar os valores que eu quero. Clico em OK. E aí eu vou pedir para mostrar uma lista suspensa. Eu não quero que outro valor seja colocado. Vou colocar para ele inserir valores válidos 300, 350 e 400. Vou salvar, volto lá na página e aqui ele vai me mostrar uma lista suspensa, 300, 350 e 400. E aí ainda ele vai me mostrar um aviso quais são esses valores válidos. Ok. Então aqui na viscosidade cinemática eu vou pedir uma nova função. Então igual, vou usar o ifs, porque eu tenho 3 temperaturas ali, abro, a condição vai ser se essa temperatura for igual a 300. Então, eu quero que ele retorne o valor da viscosidade cinemática de 300. Então, aqui ele já mostrou qual a célula que ele pegou. Ponto e vírgula novamente. Se D6, posso digitar ou posso voltar para a página, igual 350, ponto e vírgula, eu quero que pegue esse novo valor. Agora, se for 400, eu posso colocar só o número 1, ou eu posso colocar uma nova condição, D6 igual a 400. Como só tem mais um valor, coloco aqui e seleciono a outra viscosidade. Fecho parênteses e dou Enter. Ok. E agora o número de Prandtl, a mesma coisa. Então, coloco igual, ifs, condição 1, eu quero que a temperatura de filme seja igual a 300, então ele vai me retornar aquele primeiro valor. A célula utilizada é D6, então eu vou colocar D6 igual a 350, eu quero esse outro valor, ponto e vírgula, o outro valor que sobrou, vou colocar só 1, ponto e vírgula, retorno o último valor. Fecho parênteses e dou Enter. Então aqui se eu selecionar 300, ele vai me dar esses dois valores. 350, novos valores, por último 400. Sempre
concordando com essa tabela aqui. Espero que vocês tenham aprendido sobre validação de dados e a formatação condicional. Essas duas ferramentas são bem simples, mas são de grande importância na construção de planilhas. Muito obrigado.